Fala pessoal, hoje eu trago um eletro muito interessante para a gente avaliar, é uma patologia da onda P, né? Separei para vocês D2, D3 e AVF para mostrar que a onda P está larga, maior ou igual a 120 milissegundos, e que na porção final da parede inferior, D2, D3 e AVF, a gente encontra um plus-minus, uma parte negativa da onda P. Por ser uma onda P larga, eu poderia pensar que é uma sobrecarga atrial esquerda, mas quando a gente vai para V1, para tentar encontrar o índice de Morris positivo, a gente não encontra. Lembrando que o índice de Morris é quando a gente tem uma parte negativa em V1 da onda P e que nessa parte negativa cabe um quadradinho, e a gente não enxerga isso aqui. Então, temos alguma patologia da onda P que está alargando ela e que não é sobrecarga atrial esquerda. Tá? Vamos ver então. Ó, onda P positiva, inicia positiva em D2, então é ritmo sinusal, frequência cardíaca está de 75 batimentos. A onda P, medida deu uns 130 milissegundos com esse padrão positivo e negativo na parede inferior e o índice de Morris negativo, que diminui a acurácia para a sobrecarga atrial esquerda, então. E o intervalo PR, que é do início da onda P até o início do QRS, tem mais que 200 milissegundos ou 5 quadradinhos, que fala, então, o diagnóstico de bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Então, o diagnóstico final fica ritmo sinusal, bloqueio atrioventricular de primeiro grau. E aí o interessante, o bloqueio interatrial avançado com condução atrial esquerda retrógrada. É um nome difícil, mas no passo a passo a gente consegue entender bem o que significa. Então, primeiro, o que é bloqueio interatrial? Então, já estudado há muito tempo, tem dois autores que eu destacaria, que é o Spodek e Baez de Luna, que falaram que bloqueio interatrial é quando a onda P é maior ou igual a 120 milissegundos. Você pode me questionar, mas sobrecarga atrial esquerda também tem onda P maior ou igual a 120 milissegundos. Tem, mas o que acontece é que toda sobrecarga atrial esquerda acompanha algum grau de bloqueio interatrial. Por isso que normalmente a duração está alargada também. Só que na sobrecarga atrial esquerda tem que ter o índice de Morris que a gente comentou. Então vamos falar um pouquinho desse bloqueio interatrial para a gente entender. Vamos fazer um passo a passo. Eu vou começar falando do que é o normal, tá bom? O normal é que a onda P seja a seguinte: nó sinusal despolariza átrio direito, né? Despolarizando átrio direito gera um vetor em sentido de D2, então em D2 a onda P direita fica positiva, tá? Aí, mais ou menos quando está despolarizando o meio do átrio direito, esse feixe de Bachmann aqui é o feixe que comunica o lado direito com o lado esquerdo. Então, quase que simultaneamente, a gente vai ter uma despolarização atrial esquerda, que vai acontecer no sentido de D2, então quando a gente olhar a onda P esquerda em D2, ela também é positiva. Somando essas duas ondas, a gente tem o vetor final no sentido de D2, que vai gerar uma onda P positiva em D2, menor que 120 milissegundos, tá bom? Isso é o normal. E ritmo sinusal, onda P normal em D2. Vamos falar agora do bloqueio interatrial. O que acontece? Nó sinusal despolariza átrio direito. Vai gerar, então, em D2, uma onda P positiva direita. Daí, quase simultaneamente, teria que despolarizar o átrio esquerdo pelo feixe de Bachmann, só que ele está bloqueado por doença. Pode ser por senilidade, pode ser por um átrio muito grande fibrosado. Então, ele está bloqueado e não vai despolarizar o átrio esquerdo. Então, despolarizou o átrio direito. Agora, células que não são especializadas em conduzir estímulo elétrico vão despolarizar aqui por baixo, pelo septo médio inferior, o átrio esquerdo. Ó. Então, vai ser um vetor de baixo para cima, da esquerda, desculpa, da direita para a esquerda. Então, um vetor de baixo para cima, da direita para a esquerda. Então, está indo em sentido contrário a D2, D3 e AVF, o que vai gerar, então, uma onda P esquerda negativa nessas derivações. O resultado final fica uma onda P bifásica, positiva inicialmente e negativa no final. Isso é o bloqueio interatrial avançado, e a gente chama de avançado porque o feixe está totalmente bloqueado, o feixe de Bachmann aqui, tá bom? Então, só para mostrar para vocês de novo, o bloqueio interatrial avançado com essa condução atrial esquerda retrógrada, ó, fazendo plus-minus em parede inferior. Qual que é a importância clínica, então, desse diagnóstico? Então, a importância clínica é a seguinte. Em 1988, Baez de Luna fez um trabalho que ele pegou 10 mil elétrons e aí ele encontrou 88 casos desse bloqueio interatrial que a gente viu no eletro passado. Tá? Ele pegou desses 88, 16 casos e acompanhou ao longo de 30 meses e queria ver a incidência de taquiarritmias supraventriculares. Tá?
Então, para isso, ele teve uma população controle na qual o coração estruturalmente era parecido com esses 16 casos. Então, esses 22 casos, eles tinham átrios grandes, eram valvopatas, só que eles não tinham o eletro de bloqueio interatrial. Tá? E aí, os 16 casos de bloqueio interatrial, em 30 meses, 93% deles tiveram taquiarritmia supraventricular. E a mais comum delas foi um flutter atípico, na qual o serrilhado ele é positivo nas derivações inferiores. Tá? Então, muitos fizeram flutter, alguns fibrilação atrial e muitas extrasístoles ventriculares. Enquanto que na população controle, 27% deles tiveram taquiarritmias, principalmente fibrilação atrial. Tá? Então, com isso, a gente tem uma síndrome de Bayes, que vários autores aí concordaram em dar esse nome, já que Bayes que estudou demais isso, né? Então, síndrome de Bayes seria essa onda P positiva, negativa em D2, D3 e AVF, que seria o bloqueio interatrial total ou avançado e que geraria muitas das vezes taquiarritmias supraventriculares. Então, estaria muito mais relacionado, por exemplo, com AVC e demência. É isso que ele encontrou. Tá? Então, no livro do Bayes de Luna, ele descreve aqui, onda P positiva e negativa D2, D3 e AVF é sempre patológico. Um bloqueio avançado da condução interatrial com ativação retrógrada do átrio esquerdo explica esse padrão do plus-minus, né? E a presença desse tipo de bloqueio interatrial é frequentemente acompanhada de arritmias supraventriculares, principalmente o flutter atrial não comum ou atípico, né, que a gente chama. E isso poderia ser então considerada como uma nova síndrome arrítmica. Beleza? Então, aí está a importância clínica e um diagnóstico raro de se ver. Já espero que vocês tenham aproveitado aí. Um abraço.